Joseph Smith recebeu a seção 43 logo após a sua chegada a Ohio. A necessidade de orientação parece ter surgido depois de um desafio ao papel de Joseph como revelador para toda a igreja. Semelhante à controvérsia de alguns meses antes com Hiram Page e sua pedra vidente, em Doutrina e Convênios 28, surgiu a questão sobre quem tem o direito de receber revelação em nome da igreja. John Whitmer, historiador da igreja à época, escreveu sobre um incidente. Por volta daqueles dias, houve uma mulher chamada Hubble, que professava ser uma profetisa do Senhor, de ter muitas revelações e sabia que o livro de Mórmon era verdadeiro, e que ela se tornaria uma mestra na Igreja de Cristo. Ela parecia muito hipócrita e enganou alguns que não foram capazes de detectá-la como uma farsa. Outros, porém, tinham um espírito de discernimento, e suas loucuras e abominações foram manifestas. O Senhor deu revelação para que os santos não fossem enganados. Não sabemos a identidade precisa da mulher envolvida nesta controvérsia. Whitmer pode ter se referido a Laura Fuller Hubble, a irmã mais velha de Edson Fuller, um homem que se filiou à igreja e foi ordenado elder. E outra possibilidade é que ele estivesse se referindo a Louisa Hubble, uma convertida dos discípulos de Cristo que deixou a igreja e retornou à sua fé anterior alguns meses após o recebimento da revelação. Independentemente da identidade da profetisa em questão, o incidente representou um problema maior entre os santos e Kirtland. A questão girava em torno da confusão que sentiam a respeito das manifestações espirituais e da natureza das formas pessoais e eclesiásticas de revelação. Joseph Smith, então, viu a necessidade de estabelecer a ordem da igreja entre os novos conversos em Kirtland. Versículo 1. Escutai, ó élderes de minha igreja, e dai ouvidos às palavras que vos direi. Pois eis que em verdade vos digo que recebesses um mandamento como lei para a minha igreja, por meio daquele que designei para receber mandamentos e revelações de minha mão. Então vejam que eram tudo por meio de Joseph Smith, por meio daquele que designei para receber mandamentos e revelações de minha mão. E isto sabereis com certeza, ou seja, sem dúvida alguma, não iria mudar, que não há qualquer outro designado para receber mandamentos e revelações para vós, até que ele seja levado, se ele permanecer em mim. Então, até que Joseph Smith morresse, se continuasse fiel ao trabalho que havia sido designado, ele era o canal apontado pelo Senhor para receber as revelações. Mas em verdade vos digo que nenhum outro será designado para receber esse dom, a menos que seja por meio dele. Pois se esse dom for dele tirado, ele não terá poder, a não ser para designar outro em seu lugar. E isto vos será por lei. Não recebereis os ensinamentos de qualquer pessoa que os apresente a vós como revelações ou como mandamentos. E isto vos dou para que não sejais enganados, para que saibais que não vem de mim. Então, numa era de informação tão grande que nós vivemos, às vezes ficamos procurando essas revelações, essas informações em blogs, vlogs, YouTube, Instagram e onde quer que seja. Quando o canal oficial para as informações da igreja é exatamente o profeta de Deus. Versículo 7. Pois em verdade vos digo que aquele que for ordenado por mim entrará pela porta e deverá ser ordenado como eu antes vos disse, para ensinar as revelações que recebestes e que recebereis por meio daquele que designei. Então vejam que as revelações que receberam e que ainda iriam receber viriam por esse canal oficial, o profeta. Em uma igreja onde cada membro tem a promessa de receber revelação, deve haver regras e padrões sobre como essa orientação vai ser recebida. A revelação autorizada deve estar dentro dos limites de cada mordomia. E mais uma vez o Senhor descreve esses princípios, desta vez para os novos conversos em Ohio. Versículo 8. E agora, eis que vos dou o mandamento de que, quando estiverdes congregados,
deveis instruir-vos e edificar-vos uns aos outros, para que saibais como agir e como dirigir minha igreja, como proceder com respeito aos pontos de minha lei e dos mandamentos que dei. É isso que nós fazemos quando todos estamos juntos aprendendo o Evangelho, sejam em sessões de treinamento, sejam em aulas da escola dominical. Versículo 9. E assim vos tornareis instruídos na lei de minha igreja, e sereis santificados por meio daquilo que recebestes, e fareis convênios de que agireis em toda a santidade diante de mim. Sereis santificados por meio daquilo que recebestes, ou seja, dessa porção que nós temos até agora do Evangelho restaurado, que o próprio Senhor classifica como plenitude. Para que, se assim fizerdes, glória seja acrescentada ao reino que recebestes. Se assim não fizerdes, até o que recebestes vos será tirado. Purgai a iniquidade que existe entre vós, santificai-vos perante mim. Então a purga é o processo pelo qual nós separamos os metais. Uma pepita de ouro, ela vem com uma série de impurezas, e por meio do fogo, daquele calor extremo, é que fundindo os elementos nós conseguimos separá-los. É isso que nós devemos fazer com a iniquidade no meio de nós. A iniquidade em mim. Devemos passar por esse fogo refinador que é o Espírito, para que somente o metal precioso aflore em nós. Versículo 12. E, se desejais as glórias do reino, designai meu servo Joseph Smith Jr., e sustentai-o perante mim pela oração da fé. Se nós desejamos, então, chegar ao reino celestial, nós devemos sustentar, apoiar o presidente da Igreja de Jesus Cristo dos Santos dos Últimos Dias. E também vos digo que, se desejais os mistérios do reino, fornecei-lhe alimento, roupas e tudo mais de que ele necessitar para fazer o trabalho que lhe ordenei. Então, esse apoio, além de físico, que foi ofertado a Joseph Smith, era espiritual. Devemos orar, sim, pelo profeta da igreja, para que ele continue guiando com a vontade do Senhor em prumo. Versículo 14. E se assim não fizerdes, ele permanecerá com aqueles que o receberam, a fim de que para mim mesmo eu reserve um povo puro diante de mim. Então, se nós não fizermos isso, ele será profeta para quem deseja que ele seja profeta. E aí eles serão o povo puro e não nós. O livro de Mórmon, ele oferece alguns detalhes específicos sobre como os antigos santos adoravam juntos. Em Moroni 6, por exemplo, dizendo que a igreja se reunia frequentemente para partilhar do pão, do vinho, ou seja, para tomar o sacramento em lembrança do Senhor. Da mesma forma, nesses versículos, o Senhor ordena à igreja que edifique e instrua uns aos outros durante o tempo em que estiverem reunidos. Embora uma conexão espiritual com Deus seja cultivada em nível individual, também há grandes vantagens em reunir-se regularmente com outros fiéis. O elder D. Todd Christofferson ensinou: na igreja, não apenas aprendemos a doutrina divina, também vivenciamos sua aplicação como corpo de Cristo. Os membros da igreja ministram uns aos outros na realidade da vida cotidiana. Todos nós somos imperfeitos. Podemos ofender e ser ofendidos. Frequentemente testamos uns aos outros com nossas idiosincrasias pessoais. No corpo de Cristo, precisamos ir além de conceitos e palavras exaltadas e ter uma experiência prática real ao aprendermos a viver juntos em amor. Embora nossos estudos pessoais e nossa devoção nos aproximem do Senhor, o envolvimento nas comunidades formadas pelos membros da igreja nos dá grandes oportunidades de agir de acordo com os princípios que nos são ensinados e de aplicar os princípios do Evangelho ao interagirmos com nossos irmãos santos. Versículo 15. E também eu digo: escutai, ó élderes de minha igreja, a quem designei. Não sois enviados para serdes ensinados, mas para ensinardes aos filhos dos homens as coisas que pus em vossas mãos pelo poder de meu Espírito. Sereis ensinados do alto, santificai-vos e sereis investidos de poder,
para que ensineis como falei. Escutai, pois eis que o grande dia do Senhor está perto. Pois aproxima-se o dia em que dos céus o Senhor fará ressoar a sua voz. Os céus estremecerão e a terra tremerá, e a trombeta de Deus soará longa e fortemente, e dirá às nações adormecidas: Vós santos, levantai-vos e vivei. Vós pecadores, permanecei e dormi até que eu volte a chamar-vos. Portanto, cingi vossos lombos para que não sejais achados entre os iníquos. Elevai a voz sem cessar. Chamai as nações ao arrependimento, tanto velhos como jovens, tanto servos como livres, dizendo: Preparai-vos para o grande dia do Senhor. Pois se eu, que sou homem, elevo a minha voz e vos convido ao arrependimento, e vós me detestais, o que direis quando vier o dia em que os trovões ecoarem e a sua voz desde os confins da terra, falando aos ouvidos de todos os que vivem, dizendo: Arrependei-vos e preparai-vos para o grande dia do Senhor. Embora Cristo, como seu Pai, seja um homem exaltado, os 2 pontos após a palavra dizendo, no versículo 20, indicam que os missionários da igreja é que são os oradores aqui nesse versículo 21. Em essência, os missionários dizem ao mundo: se vocês me odeiam e rejeitam um mero mortal por dizer essas coisas, o que farão quando o próprio Deus as disser a vocês com a voz de desastres naturais avassaladores, até que se arrependam ou morram? Tá? Então aí não é o Senhor se chamando de homem, mas é a fala do próprio missionário, a fala de todos nós preparando os caminhos do Senhor. Sim, e quando os relâmpagos resplandecerem desde o Oriente até o Ocidente e manifestarem a sua voz a todos os que vivem e fizerem zumbir os ouvidos de todos os que ouvem, dizendo estas palavras: Arrependei-vos, porque é chegado o grande dia do Senhor. Embora a igreja valorize e defenda a importância do aprendizado, o Senhor também explica aos élderes que eles são enviados para ensinar e não para serem ensinados. Aqueles com o encargo de ensinar o Evangelho devem garantir que sua mensagem seja compartilhada. Eles não podem se dar ao luxo de se envolver em discussões ou debates. Embora aqueles que ensinam possam aprender muito sobre a fé e a crença das pessoas a quem servem, eles também têm a solene obrigação de erguer a voz e compartilhar a mensagem da restauração do Evangelho de Cristo nos últimos dias. O elder Anthony H. Lund ensinou: temos apenas um objetivo em vista ao sair entre as nações, e esse é seguir as instruções do Mestre, sair e ensinar os homens. Esse é o nosso trabalho. Não saímos para vencer batalhas como debatedores, mas saímos para ensinar aos homens o que recebemos, o que sabemos ser verdadeiro. Se os homens não estão dispostos a receber, isso é problema deles, não nosso. Os élderes cumprem seu dever e deixam o resultado para o Senhor. Aqueles que buscam debater com nossos élderes e anseiam pela honra de vencê-los em argumentos não querem ser ensinados, apenas querem contenda. Versículo 23, e também dos céus o Senhor fará ressoar a sua voz, dizendo: Escutai, ó nações da terra, e ouvi as palavras do Deus que vos criou. Ó vós, nações da terra, quantas vezes eu quis ajuntar-vos como a galinha ajunta seus pintos debaixo das asas, mas vós não o quisestes. Essa imagem da galinha ajuntando os pintinhos é recorrente nos ensinamentos do Salvador. Quantas vezes vos chamei pela boca de meus servos, e pelo ministério de anjos, e por minha própria voz, e pela voz de trovões, e pela voz de relâmpagos, e pela voz da tempestade, e pela voz dos terremotos e grandes chuvas de pedra, e pela voz da fome e pestilências de toda espécie, e pelo grande som de uma trombeta, e pela voz do julgamento, e pela voz da misericórdia, todo o dia ele não se cansa de estender essa mão para nós. E pela voz da glória e honra e das riquezas da vida eterna, quis salvar-vos com salvação eterna, mas vós não o quisestes. Eis que chegado é o dia em que está cheio o cálice da ira de minha indignação. Eis que em verdade vos digo que estas são as palavras do Senhor vosso Deus. Portanto, trabalhai,
Trabalhai na minha vinha pela última vez, chamai os habitantes da terra. Uma parte essencial da compreensão de nossos esforços missionários advém da compreensão dos mandamentos do Senhor para advertir o povo. Conforme explicado nesses versículos, o Senhor chama as pessoas do mundo ao arrependimento, por meio da voz de seus servos, por meio de anjos ministradores e por meio das calamidades naturais que existirão nos últimos dias. Nas Escrituras, os desastres naturais são frequentemente vistos como manifestações da punição de Deus pela iniquidade. Tais eventos também podem ser vistos como uma forma de abrir portas para o Evangelho, abrandar corações e levar as pessoas ao Salvador. Versículo 29. Pois em meu próprio e devido tempo virei à terra com julgamento, e o meu povo será redimido e reinará comigo na terra. Pois o grande milênio, do qual falei pela boca de meus servos, virá. No final aí dessa revelação, o Senhor fala do milênio, ou dos 1000 anos de paz após o seu retorno à terra. Há muito tempo tem sido uma regra de fé para os santos dos últimos dias que Cristo reinará pessoalmente na terra. 10ª regra de fé. Embora a paz em Cristo possa ser alcançada em qualquer época ou lugar, nossa crença no retorno e reinado de Cristo não é figurativa, mas é literal. Um editorial publicado no periódico da Igreja Times and Seasons, em julho de 1842, declarou: foi o desígnio de Jeová desde o princípio do mundo, e é seu propósito agora regular os assuntos do mundo em seu próprio tempo, posicionar-se como cabeça do universo e tomar as rédeas do governo em suas próprias mãos. Quando isso for feito, o julgamento será administrado em retidão. A anarquia e a confusão serão destruídas, e as nações não aprenderão mais a guerrear. É por falta desse grande princípio governante que toda esta confusão existe, pois não é do homem que caminha o dirigir os seus passos. Isso nós demonstramos plenamente. Versículo 31. Pois Satanás será amarrado, e quando for libertado, reinará apenas por pouco tempo, e então virá o fim da terra. Essa amarração de Satanás, ela é figurativa. Nós é que não daremos ouvidos, os corações dos homens não se voltarão a Satanás, então ele não vai ter poder algum sobre a humanidade. E aquele que vier em retidão será transformado num piscar de olhos, e a terra passará como se fosse por fogo. E os iníquos irão para o fogo inextinguível, e seu fim homem algum na terra sabe nem nunca saberá, até que compareçam perante mim em julgamento. Escutai estas palavras. Eis que eu sou Jesus Cristo, o Salvador do mundo. Entesourai estas coisas em vosso coração, e que as verdades solenes da eternidade repousem em vossa mente. Sede sóbrios, guardai todos os mandamentos. Assim seja. Amém. Quando ele fala de sermos sóbrios, me lembra alguém bêbado. Lembra aquele bêbado que não consegue manter uma linha reta, que vive cambaleando direita, esquerda, sede sóbrios. Além de muitas outras coisas, diz que nós devemos seguir um curso fixo, com os olhos fitos no Senhor, sem cambalear, sem tropeçar para lá e para cá, sem se desviar para a direita ou para a esquerda. A revelação da seção 44 estava entre a efusão de instruções que Joseph Smith recebeu quando chegou ao Ohio. Nós não sabemos a data exata desta revelação, mas sua colocação entre outras datas por volta dessa época sugere que ele veio no final de fevereiro de 1831. A revelação convoca uma reunião de elders. Esse mandamento pode ter sido cumprido em uma reunião realizada em 9 de abril de 1831, mas é mais provável que tenha sido em uma conferência realizada mais tarde, naquele ano, em 6 de junho. Em sua história posterior, Joseph Smith vinculou essa revelação diretamente à reunião realizada em 6 de junho de 1831, onde o profeta e outros foram ordenados ao sumo sacerdócio. A revelação foi dada durante um período emocionante e desafiador para a igreja.
Versículo 1 da seção 44. Eis que assim diz o Senhor a vós, meus servos. É-me conveniente que os eldres de minha igreja sejam convocados, do leste e do oeste, do norte e do sul, por carta ou algum outro meio. E acontecerá que, se forem fiéis e exercerem fé em mim, derramarei meu espírito sobre eles no dia em que se congregarem. E acontecerá que irão às regiões circunvizinhas e pregarão arrependimento ao povo, e muitos serão convertidos, de maneira que obtereis poder para vos organizar conforme as leis dos homens, para que vossos inimigos não tenham poder sobre vós e sejais preservados em todas as coisas, a fim de que guardeis as minhas leis, e se quebrem todos os vínculos com os quais o inimigo procura destruir meu povo. Eis que vos digo que deveis visitar os pobres e os necessitados e ministrar-lhes auxílio, para que sejam amparados até que todas as coisas possam ser feitas de acordo com a lei que de mim recebestes. Amém. Entre os encargos atribuídos aos eldres da igreja está a obrigação de visitar e administrar auxílio aos pobres e necessitados, uma categoria ampla o suficiente para incluir todos os membros da igreja e seus semelhantes. Na igreja de hoje, o encargo de ministrar é compartilhado tanto pelos eldres quanto pelas irmãs. A irmã Jean B. Bingham, que serve como presidente-geral da Sociedade do Socorro, falou sobre o encargo do Senhor de visitar e ministrar aos necessitados. Ela disse: depois de tudo dito e feito, o verdadeiro ministério é realizado um a um, com o amor como motivação. O valor, o mérito e a maravilha do ministério sincero é que ele realmente transforma vidas. Quando os nossos corações estão abertos e dispostos a amar e incluir, encorajar e confortar, o poder do nosso ministério será irresistível. Com o amor como motivação, milagres acontecerão e encontraremos maneiras de trazer nossos irmãos e irmãs desaparecidos para o abraço abrangente do Evangelho de Jesus Cristo. Na mesma conferência, o presidente Jeffrey R. Holland delineou o propósito de visitar os necessitados. Apesar do que todos sentimos serem nossas limitações e inadequações, e todos nós temos desafios, no entanto, que possamos trabalhar lado a lado com o Senhor da vinha, oferecendo ao Deus e Pai de todos nós uma mão amiga em sua tarefa impressionante de responder orações, proporcionar conforto, enxugar lágrimas e fortalecer joelhos enfraquecidos. Se fizermos isso, seremos mais semelhantes aos verdadeiros discípulos de Cristo que devemos ser. Independentemente de o programa ser chamado de lar ou visitação, ministração ou qualquer outro título, o princípio de visitar e ajudar os necessitados sempre será central para a obra da Igreja do Senhor.